Neste momento eu saúdo aqueles que me ouvem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vou falar sobre Deus cuida de nós. E para usar esse tema, eu vou ler na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 5, segunda parte, até o versículo 13. Ouçamos, pois. E estáis esquecido da exortação que, como filho, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. E então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes melhor parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Quando eu leio o livro de Êxodo, as pragas que Deus mandou contra o Egito, e eu me admiro de uma coisa. Nas duas primeiras pragas, o povo de Israel sofreu com elas, rãs e piolhos. Nas demais, Deus fez a diferença entre o seu povo e o povo de Faraó. E me impressiona. Vamos pensar alheiamente. A praga das trevas. Havia como que um muro invisível formado pelo Espírito Santo. Até ali era do povo egípcio de Faraó. As trevas iam dali para lá, reinava a luz. E assim aconteceu com os gafanhotos, com a peste dos animais, a chuva de pedra e outros. Deus cuida dos seus filhos. Que coisa maravilhosa. Nós acabamos de ler na carta aos Hebreus que Deus os corrige. E faz exemplo. Tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Mas Deus os corrige para o bem. Passamos por horas difíceis, por lágrimas. Podíamos dizer agora, está atravessando um momento difícil a família do nosso irmão Bento. Também a Patrícia e o seu recém-marido, com o marido recém-casado, estão passando horas difíceis. Mas vamos respeitar a disciplina do Senhor, porque nós não somos bastardos. O que é um bastardo? Bastardo é um filho, por exemplo, de uma mãe solteira que o pai desapareceu. Surge o filho, ele não tem pai. Aquele é bastardo. Nós não somos bastardos. Nós somos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus e podemos viver para a glória de Deus. Quando nos vêm, então, as provações, as lutas e podíamos dizer o castigo, Deus nos açoita para o benefício. Quando nós sabemos entender, respeitar e compreender os efeitos da disciplina do Senhor, nós crescemos em amor e a graça sobre nós é extraordinária. Aos meus queridos ouvintes, vamos pensar na situação em que vivemos hoje,
com esta pandemia que tem ceifado centenas, milhares de pessoas. Quantas famílias estão sofrendo hoje com o luto, perda de parentes, alguns até vários parentes, pais, mães, irmãos, filhos, tantos ceifados com a pandemia. Vamos enfrentar estas lutas com a cabeça erguida, porque Deus nos açoita ou nos corrige para o benefício. Vamos aguardar os benefícios. Voltemos a pensar no povo de Israel. Escravo do Egito 400 anos. Trabalhavam no barro para fazer tijolos e construir cidades. Construíram pelo menos 2 cidades no Egito, Pitom e Ramsés. Ali eram espancados. Ali trabalhavam dia e noite. Mas um dia Deus os tirou de lá, com mão forte, e permitiu que eles sofressem 2 pragas. Mas depois as vitórias começaram a acontecer. Quando nós vemos a ação de Deus em favor da sua família, dos seus filhos, do seu povo, nós louvamos e glorificamos ao nosso Deus. Aqui estamos nós hoje, 2021, Brasil, atravessando o grande problema da pandemia. Vamos então estar olhando para os céus e pensando em Deus e buscando a segurança no nosso querido Senhor e irmão Jesus Cristo. Ele nos conduzirá à paz. Sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós vamos ver o que nós lemos lá em Filipenses 2:1-29. Porque vós fostes chamados para padecer em nome do Senhor Jesus Cristo, e não somente louvá-lo. Lá em João diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, passou uma noite em agonia, suando gotas aparentes de sangue e gritando com amargura: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Ah, que submissão extraordinária do nosso Senhor Jesus Cristo, santo, puro e imaculado. Agora sofria a consequência do pecado de todo aquele que nele crê, inclusive do meu e do seu que crê no Senhor Jesus Cristo. Aquilo ele fez por amor, para nos dar o exemplo e a vitória. Lá estava a cruz, lá estava o seu suplício. E ali dá a impressão de que o Pai virou as costas, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E expirou. Logo, a 3 dias, Jesus Cristo ressuscita e vem para os seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Meus prezados irmãos, nesta hora podíamos dizer que estamos passando pela hora da agonia, quando nós estamos sofrendo como sofreu o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: no mundo tereis aflições. Estou repetindo. Agora pense o seguinte: estamos no momento sofrendo dores, amargura, tristeza. E o texto terminará assim: segurai as mãos trôpicas e os pés bambos, para que sintamos a presença de Deus. Então, meus prezados irmãos, esta é uma hora de fé, de submissão à vontade de Deus. Saibamos que Ele é o Senhor dos céus e da terra, e permitiu sofrimento ao Senhor Jesus Cristo, e não somente a esse, mas também a outros servos. Vamos repetir apenas o apóstolo Paulo, grande servo de Deus, que deixou tudo pela sublimidade do amor de Cristo, e Deus colocou-lhe na carne um espinho para o diabo esbofeteá-lo, e ele orou 3 vezes para que Deus afastasse dele aquele espinho amargante, mas ele ouviu a voz de Deus: a minha graça te basta. Nesta hora de pandemia, nesta hora de sofrimento, nesta hora de dor e de luto, vamos sentir uma coisa: a graça de Deus nos basta, e vamos erguer a cabeça e viver mais do que vitoriosos. E se houver a morte para Deus não é desastre. A Bíblia é a seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor
a morte dos seus santos. E alguém que morre aqui vai desfrutar das maravilhas eternas. Como Cristo disse ao próprio ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. É dia de eu passar daqui para a eternidade? Se for, vamos ter saudade, vamos chorar por elas, mas vamos estar alegres porque os nossos familiares estarão eternamente com Cristo. Não desmaies quando pelo Senhor for provado, porque Deus prova a todo aquele que ama com o Filho. Somos filhos de Deus, maravilhoso, extraordinário e abençoado. Portanto, meus queridos ouvintes, não deixemos que os nossos pés vacilem, mas estamos de olhos fitos no Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Ele te abençoe. Amém. Eu agradeço a todos aqueles que pararam um pouco para ouvir essa mensagem. Que ela possa falar ao seu coração como falou o meu. Por isso, nós vamos orar agora. Deus e Pai, louvamos-te por esta hora, quando nós paramos para essa live. Que ela fale ao coração dos ouvintes. Que ela seja uma verdade bíblica que entusiasme a nossa fé. Abençoa-nos para que nós sintamos as horas adversas e lutas da vida, a grandeza da tua graça e da tua presença. Em nome de Jesus. Amém.